amigos, muito bom dia, agradecemos a presença. Confesso que estávamos um pouco preocupados em relação à presença física, mas a espiritualidade sempre dá um sacode na gente, porque os espíritos não falam. E agradecemos aqui intensamente a presença do Rian, nosso amigo querido, para falar de tema importante, um tema que parece que está faltando na humanidade, cada vez mais. E é interessante, porque quanto mais a gente evolui, parece que menos a gente tem. E na programação espiritual, tudo leva a crer que quanto mais se evolui o ser individual, o espírito, o ser inteligente, mais humildade, mais entendimento em relação ao funcionamento. Isso é humildade, se eu falar, né? Só isso, não estou pagando ninguém por não. Então é um tema muito importante, muito atual, que não sempre vai ser atual, né, nesse nível de. Agradecemos a presença. Vamos fazer aqui uma abertura pequena para não ocupar o tempo do Jean, do livro Minutos de Sabedoria, que é um livro, nesse caso aqui, do Pastorino, Carlos Pastorino, quando ele estava encarnado. Já tem o livro dele desencarnado, mandou mensagem para o Espírito. Aqui estava vivo ainda, vivo na matéria. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração no desejo sincero de preservar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do homem. E assim, nesse ambiente de paz, por entre a mata, por entre a natureza, pedimos autorização aos bons espíritos, a Deus, a Jesus e a Maria, para iniciarmos nessa hora o estudo que o nosso querido Rian trará, que ele seja iluminado, querido, e que possamos todos beber dessa fonte e mais, que não fique tudo aquilo que aprendemos, não fique apenas no saber, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, com muito amor, com muita humildade, com fraternidade. Que Deus ampare e proteja as nossas moradas, ilumine a todos, e que durante o passe todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, presentes ou via rede social, que possam os bons espíritos levar os lentilhos aos seus lares. Fiquem conosco, bons espíritos, hoje e sempre, graças a Deus. Rian, a casa é sua. O Rian é um amigo querido, quando ele se mudar para aquele pastor, ele vai ser presidente da SEC. Já está programado, está plasmado. Olha a responsabilidade que ele quer me dar, né? A presidência da casa, quando se mudar para... Ele está querendo passar essa responsabilidade para mim. Mas claro que... Aliás, eu tenho um amor declarado pela casa, né? Inclusive, né? Teve um mês espírita, lá em outra casa eu falei que a CEF era minha casa e cá, e nunca mais me chamaram. Eu fiquei morrendo de vergonha, cara. Não é? Eu cheguei lá no mês espírita que tinha todas as casas espíritas. Eu falei, porque eu tô com saudade da CEF, porque é a minha casa espírita em Maricá. Aí pronto, nunca mais ninguém me chamou. Mas eu vou falar isso para eles, e eles vão te chamar todo mês, você vai ver. Mas a gente que acompanha a história da casa, desde lá de São Bento da Lagoa, depois para o Jardim Atlântico, a gente vai visitando a casa já há anos, né? É muito bom a gente poder ver que a casa se encontra num espaço que pertence a ela, né? A gente chega aqui e eu estava conversando com a Ernesto, a gente sente que a CEF é aqui, era para ser aqui.
né? A energia que está em volta da casa, que é para casa, né? Em meio à natureza, num lugar assim abençoado, eu sou completamente apaixonado e é muito bom a gente ter essa oportunidade de estar aqui, né? E hoje a gente trouxe como tema, como o Ernesto falou, sobre a humildade, né? E aí eu trouxe para vocês duas parábolas sobre a humildade para a gente debater um pouquinho. Desde quando surgiu a pandemia, eu comecei a refletir que os estudos que eu queria fazer seria através do Evangelho de Jesus. Não que Jesus tivesse sido esquecido do seu Evangelho, mas o resgate, porque a gente estava pautado muito em falar sobre assuntos também importantes, mas esquecendo um pouquinho da essência do Evangelho de Jesus, que quando a gente lê, a gente vê que é completamente atual. Né? O momento atual, ele grita o Evangelho. O Evangelho ele nos toca profundamente de uma forma que talvez outros assuntos não nos tocariam. E aí, para a gente começar, como eu tenho sido no dia evangelizador, nunca uma palestra assim. Eu já tentei fazer aquela palestra mais emotiva, mais assim, mas não é a nossa característica, né, Ernesto? A nossa característica é uma coisa assim mais espontânea, para a gente brincar um pouco, não que deixe de ser séria, mas que a gente toque de uma maneira assim, mais leve, mais descontraída. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já foi em casamento? Vixe Maria. Pode levantar a mão. Eu não só fui como eu casei, cara. Esse não pode faltar de jeito nenhum. Foi duro. Esse não teve jeito. E quem aqui gosta de ir em casamento? Né? Se for uma pessoa como eu que se emociona, eu me emociono quando eu vou no casamento, vejo, né? Nem conheço às vezes muito bem a pessoa, mas é tão bonito, né? Eu só não entendo por que o pessoal não levanta para o noivo, é só para noiva, né? O pessoal tem que levantar para todo mundo, né? Mas vamos lá, quais são algumas regras que a gente tem de casamento? Pensando assim, regras para a gente ir no casamento, que a gente tem que lembrar. E bem vestido, só que na vestimenta não pode ir de branco. Porque branco é da noiva. Não absurdo, pode de cara. branco. Um absurdo. Tem que ir puro. Não pode, tem que branco é só para noiva, né? Quais outras regras que a gente tem? E convidado não convida, né? Porque você faz contrato, aquele buffet, aquela situação toda, você tem lá aquele número programado. Faz aquela festança, né? Tem que levar um presente. Tem que levar um presente, ou dar um presente bom, né? Tem aquelas listas que botam no site, você vai lá, procurar aquele copo, não tem, só tem sanduicheira. Nem sanduicheira mais tem, agora é só máquina de lavar, geladeira. Pois é. Não tem mais os presentezinhos, mas assim não. Agora, hoje em dia, a lista é recheada. Mas vamos lá. Por que eu estou falando sobre casamento? Porque tem uma parábola de Jesus que talvez a gente não escute muito, mas está no Evangelho. Inclusive, me deparei com ela no Evangelho segundo o Espiritismo, já conheci, mas falei assim, eu escuto falar muito pouco sobre essa parábola, que é a parábola do convite ao casamento. Jesus diz assim: quando fores convidado por alguém para um casamento, não te reclines no primeiro lugar, para que não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado, e quem convidou a ti, a ele venha te dizer, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai ocupar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Então será isso uma glória para ti, diante de todos aqueles que reclinam contigo, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então uma coisa muito interessante, né? E as parábolas são interessantes, porque Jesus utilizava do conhecimento do povo para passar os seus ensinamentos, né? Vamos lembrar que Jesus nunca gostou de ser chamado de doutor, de senhor,
Como Jesus gostava de ser chamado? Mestre. Que é o mestre? Aquele que ensina. É aquele que utiliza do conhecimento. E Jesus é o mestre dos mestres. Ele utilizava do conhecimento. Tinha a forma de tocar a gente profundamente. Todos nós aqui já tivemos aula. Não sei se tem algum professor, mas todos nós já fomos alunos. E tem sempre aquele professor que a gente se identifica porque ele toca profundamente na gente. Jesus é o mestre da humanidade. Ele toca profundamente todos, inclusive pessoas de outras religiões que respeitam Jesus, inclusive como profeta, para algumas outras religiões. Não seguem, entre aspas, os ensinamentos de Jesus, mas respeitam a figura e a importância de Jesus para a sociedade. Tanto é que o nosso calendário ele é dividido em antes e depois de Jesus. Então imagina a importância de Jesus. Quem é ateu? Não tem jeito, segue o calendário de antes e depois de Jesus. Todos nós seguimos esse calendário. Tem muitos países que têm outros calendários, mas no fundo tem que acompanhar o nosso também. Porque é o nosso que predomina no mundo todo. E aí, através dessa parábola interessante, a gente começa a refletir um pouquinho. Vamos imaginar que a gente foi convidado para um casamento. E a gente foi lá e sentou na primeira fileira, que é destinada para quem? Os padrinhos, familiares. A gente não é nada disso, mas quer acompanhar de camarote e senta logo lá na frente. E aí você imagina, antigamente vinha o dono da festa falar com você. Hoje em dia não tem um mestre de cerimônias, né? Vê aquela pessoa com aquele microfonezinho, com aquele radinho na mão. Mestre de cerimônia serve para a pessoa não se estressar durante o casamento, mas não acontece isso. Todo mundo sabe que a pessoa acaba se estressando mesmo com o mestre de cerimônia. Mas antigamente era a própria pessoa que tinha que chegar. Aí você imagina, você chegou nesse casamento, não conhece muito bem a pessoa, mas quer acompanhar tudo, sentou lá na frente. E aí veio uma pessoa, esse mestre de cerimônia, e falou assim: amigo, senta mais um pouquinho para trás, que esse lugar aqui não é para você não. Que constrangimento, né? Que vergonha. Você quis se colocar numa posição superior àquela que você tem. Isso não quer dizer que nós devemos estar inferiores, não é isso. Mas que a gente deve observar o local. E aí ele diz ao contrário, se você senta lá atrás e você for importante, vai falar assim: você que é fulano, senta mais para frente, não senta mais para cá. Que honra você ser convidado, né, a sentar mais à frente, a estar mais próximo, né? Que coisa maravilhosa esse convite. E é isso, através dessa reflexão, que Jesus vai trazendo para a gente. Mas uma coisa importante da gente destacar é: humildade não tem nada a ver com pobreza. Muito importante da gente. Porque quando a gente fala de humildade, o nosso português, apesar de ser muito vasto, ainda existem palavras que a gente dá enganche um pouquinho, não tem muitas definições. Ou a gente usa de forma errada. Né? Falar assim: ah, fulano é muito humilde, querendo falar que fulano é pobre, que fulano está na miséria. É errado. Porque humildade não tem nada a ver com pobreza. A pessoa ela pode ser abastada financeiramente e ser uma pessoa extremamente humilde. E outra que não tem nada e ficar na soberba, na arrogância. A gente está fazendo um estudo de um livro da Irmã Dufour, é toda quarta-feira lá na nossa casa, que é um espírito assim, maravilhoso, como Joana, muito educativo, trata do psicológico, o livro fala sobre sentimentos, e ela diz que o maior problema do espírita, não é só da sociedade, é do espírita, é a arrogância. Porque a arrogância, ela é uma mistura de egoísmo, orgulho e vaidade. A pessoa que é arrogante, ela tem os 3 maiores males que a gente sabe que existe na humanidade. A gente junta o orgulho, né? O orgulho nada mais é do que você
sentir que tem algo que você não tem. O egoísmo, que é além de sentir que tem algo que você não tem, é não dividir. E a vaidade, que é você se colocar acima do outro. Juntando esses três gera arrogância. É a pessoa que ela quer olhar por cima. E aí a gente até tem, eu aprendi há pouco tempo, até com um sábio que está aqui assistindo hoje, e com os amigos dele, a síndrome de Dona Florinda, né? Que a gente conversa sobre a síndrome da Dona Florinda. Todo mundo aqui já viu Chaves? Gosta de Chaves? O que a Dona Florinda tem? Ela vive no cortiço com todo mundo, mas se sente o quê? Superior a todos aqueles que moram com ela. Não se mistura com essa gentalha, não se junta com esse povo. Mas quem está morando ali? Ela também. Ela está ali junto com aquele povo, mas ela tem aquele ar de arrogância, de não se misturar com os vizinhos, com aquelas pessoas, se sentir superior. É a síndrome de Dona Florinda, que ataca de maneira assim, muito forte muitas pessoas, que acham que são melhores do que as outras. E aí nesse próprio livro que a gente está estudando, a gente conheceu um local, lemos nessa semana, chamada Vale do Poder, que é um lugar destinado a pessoas que tinham posições hierárquicas na sociedade, qualquer tipo de posição, né? Seja na política, seja militares, seja numa grande empresa, um cargo de chefia. São as pessoas que, através do poder, se transformou em algo, uma chaga muito grande. E é um vale que existe há milhares de anos. Eu imagino, até conversando nesse grupo de estudo, eu falei, imagino desde a época dos faraós. Você imagina, os faraós desencarnavam, era botado naquela tumba com todo aquele ouro, chegava no plano espiritual e falava assim, quando que eu vou voltar? Não vai, da maneira que você está achando, não. Você vai voltar agora numa nova oportunidade, agora pobrinho, mas eu deixei meu ouro todo lá guardado, todos os meus bens. Já era, meu amigo. Perdeu aquilo tudo lá. Que você enterrou lá com você, um dia vai ser aberta aquela tumba saqueada por um monte de gente, aquilo dali já era. Você imagina o desespero dessas pessoas que eram acostumadas com o poder, e tantos outros que passaram na nossa sociedade. E aí, enquanto a gente foi lendo esse relato, falaram assim, eles contam, eles estão no Hospital Esperança, no plano espiritual, que é um hospital para espíritas desencarnados, cuja falange que cuida é do Eurípides Barçanufo. Eles saem dos portões do Hospital Esperança e vão voltando através do umbral, passam do umbral, ou seja, depois do umbral, esse vale do poder, e eles dizem que certa localidade não dá mais para volitar, eles têm que andar, porque a energia é tão densa que o espírito não consegue nem volitar. E aí começa a se deparar com pântanos, cheiros. Mas tem uma coisa muito interessante, para mim é uma das coisas mais interessantes dentro desse relato. Quando chegam todos aqueles espíritos, que eram espíritas, pela primeira vez naquele lugar, aquele cheiro forte, né, escutando, imagino, gritos, choro, sofrimento, né, aqueles lagos pantanosos. Eu imagino o pensamento, a gente aqui já está pensando assim, meu Deus, que horror, né? Imagina aquelas pessoas vivenciando aquilo. E aí aquele espírito chamado Calderário, que está levando essas pessoas para lá, fala assim, vamos parar aqui um minutinho, junta todo mundo. E ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, essa daqui também é uma. Então vamos olhar com respeito, entender esses irmãos, a condição desses irmãos e amá-los. Nenhum pensamento fora disso. É o pensamento de respeito, de amor e de acolhimento que a gente tem que ter quando ingressa nesse lugar. Então eu acho uma lição assim fantástica que dá. Porque imagina que o nosso pensamento, eu lembro meu pensamento, pô, que horror, não sei o quê. Você imagina aquelas pessoas chegando e ele, opa, para aí, não é esse pensamento.
aqui também é a casa de Deus. Aí você pensa, nossa, esse lugar assim é a casa de Deus? É a casa de Deus. Também. Todos, Deus criou tudo. Todos os lugares são a casa de Deus. Então, ainda que eu vá ingressar em algum lugar que eu falo assim, tem uma energia pesada, tem isso, ali também é a casa de Deus. Ali também encontram pessoas sofredoras que necessitam do nosso amor. É esse pensamento humilde de se colocar no lugar das pessoas, que é o que está faltando muito na nossa sociedade. Porque quando a gente desencarnar, podemos ser um deles. Exatamente. Não, e quando o livro vai falando, começa falando que é um hospital para espíritas, e aí tem relatos da pessoa falando assim, eu fui espírita durante 40 e poucos anos, fui presidente da casa espírita, atuei na mediunidade durante 30 anos, isso não vale de nada. E aí até a companheira espiritual falou, nos primeiros 3 anos você foi um excelente atuante. E os outros 27? Os outros 27 complicou. Você começou muito bem, mas depois, só ladeira abaixo. E aí eu achei um livro interessante porque nos traz uma realidade. Né? Preocupante, né? Muito evoluído, né? Que eu sou espírita, que eu faço caridade, que eu faço isso, que eu vou chegar no plano espiritual e vou estar muito bem. Que eu vou passar pelo umbral assim, ó, rapidinho, só olhar e passou. Assim já caiu. Pois, só em pensar já era. Já né? caiu. Já está lá, mas para a gente realmente não ter essa questão de medo, né? Fala assim, porque tem medo de ir para o umbral, não sei o quê. Não, não é essa a questão. É a questão da gente enxergar realmente quem nós somos. Porque às vezes a gente se engana. Acha assim, não, agora eu estou melhorzinho, já melhorei nessa vida, já estou podendo desencarnar em paz, tranquilo. Não que a gente queira, né? A gente quer ficar aqui durante muito tempo. Mas a nossa realidade não é essa, né? Para nos conscientizar, saber o nosso local, que é o que a espiritualidade traz para a gente, que Jesus já falava para a gente nessa parábola. E ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Um mestre falando que ele veio para servir. Jesus, quando chega e pede para João Batista batizar ele, João Batista fala, eu? Estado de choque. Batizar você? Como assim? Que eu vou batizar o filho do cara, o filho do homem, o Deus na terra, eu vou batizar ele? Você vai me batizar. Como que uma pessoa com uma bagagem espiritual de Jesus lava os pés daqueles irmãos, que era um ato que mostrava de respeito, de carinho? Como que aquele homem ia permitir que aquela mulher chorosa secasse as lágrimas nos cabelos dele? Como que esse homem poderoso, prometido desde Moisés, o Filho de Deus vai vir aí, um novo Consolador, fosse esperado em berço de ouro, que ia ter uma fenda no céu, ia descer lá Jesus com aquele monte de anjos tocando harpa, aquele... É trompete? Eu não sei o nome. Trompete, aquele negócio todo. E ia falar, você sobe, você desce, você fica, você vai. Era o que era esperado Jesus vir e falar assim, meu filho, vai, você fica. E Jesus nasceu no estábulo. Como que o Filho do Homem nasce no estábulo? A humildade foi a primeira lição de Jesus. Se alguém perguntar qual foi a primeira lição de Jesus, é a humildade. Quando Maria procurava hospedaria junto com José e foi recusada por várias, quantas vezes nós fechamos as nossas portas para pessoas necessitadas? Tanto literalmente, quanto do fechar os nossos olhos na rua aos necessitados. Do esquecer que um dia podemos ser nós. A gente pensa, não, eu já passei por essa fase, eu não vou cair nesse erro de novo. Será? Já está na fila, só de pensar assim. Pois é. E aí você pensa o seguinte, será que dentro da casa espírita não pode uma pessoa recorrer diante de uma dificuldade a um vício e acabar parando nas ruas? Já teve caso de conhecido meu que aconteceu.
frequentador de casa espírita de anos, teve uma dificuldade muito grande, teve um baque emocional de uma tragédia na família, recorreu às drogas e depois a gente foi buscar ele em Niterói, debaixo das vielas das subidas da ponte em Niterói. E aí? Anos de espiritismo, mas quem somos nós? O que a gente está buscando? Qual é o nosso lugar na sociedade? E quantas vezes a gente busca estar na frente, estar no topo? Não que a gente não deva buscar o melhor para a gente, claro, não é isso que Jesus quer dizer, que a gente tem que ficar, eu sou coitadinho, eu sou vítima, não é isso. Nós devemos buscar sim o melhor para a nossa vida, mas não precisa do topo. Talvez aquilo que eu almejo tanto não me faz tão feliz. Quantas vezes a gente vê casos de pessoas que, por exemplo, no ambiente de trabalho, está no ambiente de trabalho, aquelas coisas todas, fala assim, eu quero aquele cargo, eu quero ser promovido, eu quero ser gerente, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. É promovido. Com um mês de trabalho, vê o estresse, aquela situação toda e pede demissão. Não aguenta. Por quê? Quis algo além. Por quê? Toda mudança, além de dar medo, mas quando a gente enxerga alguma coisa que a gente quer, a gente só vê o lado positivo. É igual se apaixonar. A gente só vê o quê? As coisas boas. Depois de 35 anos, né, mestre? Aí já viu tudo. Aí você acha que são 500. Já viu tudo, já aconteceu tudo. Mas, quando você se apaixona, é um estágio natural aonde seu cérebro te engana. É cientificamente comprovado. São liberadas substâncias no nosso cérebro que a gente só vê as coisas boas. O tempo vai passando e aí, gente, essa substância vai diminuindo. E você fica se você ama de verdade. Se você não ama, você não fica. Por quê? A venda sai do olho e você começa a enxergar a verdade. Você começa a enxergar o que acontece, quem é aquela pessoa, quais os objetivos dela. Com o tempo a gente vai melhorando com isso, né? A gente vai, mas são as experiências que traz isso pra gente. Até nessa situação da gente imaginar que um lugar não faz feliz, até na nossa MUC, né, a gente trabalhou um pouco sobre esse assunto, que é o nosso grupo de mocidade online, tem eu, Denila, Natália, que inclusive funciona com a mocidade da casa, né, que inclusive amanhã, é todo o primeiro domingo do mês, a mocidade são todos os domingos, mas a gente invade a mocidade da casa todo o primeiro domingo do mês. E a gente já tratou sobre esse assunto com uma foto. Numa foto tinha um pódio, um garotinho lá no primeiro lugar chorando, triste, e o outro no terceiro lugar assim, levantado, feliz da vida. Então aquele que chegou lá em primeiro, não sabemos o motivo, porque é só uma imagem, mas a gente tentou dar vários motivos para essa situação. Não sabemos o motivo, mas aquele primeiro lugar não deixou ele feliz. E aquele que chegou em terceiro, ele estava muito feliz. Porque às vezes aquele que chegou em terceiro viu que na largada tinha 10 e pensou, eu cheguei na frente de 7. E aquele que chegou em primeiro chegou na frente dos outros 9, não foi o suficiente, que às vezes ele não bateu um recorde que ele queria. A gente até falou, né, que a Jo trouxe, não tinha um pai, uma mãe para assistir, ele olhou para o lado, não tinha ninguém, né? O professor estava fazendo aquilo só por obrigação, né? Só por obrigação. Eu achei fantástico, até há pouco tempo nas Olimpíadas, com a Simone Biles, que ela desistiu de participar. É uma atleta fantástica, que se participasse, ganharia tudo, praticamente, ou se não tudo, ganharia pelo menos, porque ela caindo, recebeu a melhor nota, porque ela é fantástica naquilo que faz, mas enxergou que ela não estava na condição de participar. Eu achei fantástico. Quantas vezes a gente não está em condição, mas a gente não, vou assim mesmo, e acaba não dando certo. Por quê? Porque não era o momento e a gente se forçou a uma coisa que
não era para gente. Isso são pontos de reflexão para gente. O Evangelho traz para gente que os únicos lugares que nós devemos procurar e buscar são os lugares espirituais, porque isso nós somos destinados. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz que nós somos luzes em direção à grande luz. Por mais que às vezes a gente não se sinta um LED, às vezes a gente se sente uma lanterninha. Um fósforo. Um fósforo. Um pontinho de luz. Mas mesmo um pontinho de luz, no meio de uma escuridão, já ilumina. Né? Às vezes a gente quer ser aquele refletor do Maracanã, né? De chegar, pá, iluminei tudo. Você é aquela pessoa tão boa que eu vou chegar, vou iluminar completamente o ambiente. E isso não acontece sempre, né? A gente tenta, mas isso não acontece sempre. Por quê? Nem sempre nós estamos com a nossa capacidade plena e total. Isso é normal. Às vezes, a gente se exige demais. Eu sou uma dessas pessoas, confesso a vocês, que exijo muito de mim o tempo todo. Quando eu cometo um erro, eu falo assim: espírita cascudo, danado, como é que foi fazer um negócio desse? E eu tento refletir, o que eu tenho que tirar de ensinamento disso? Porque já disse um filósofo, que eu agora não vou lembrar o nome, Denila vai me ajudar, que falava que na vida a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Você lembra, Denila? Acho que é Sócrates. Algum desse que é muito inteligente para botar uma frase dessa pra gente, né? Na vida, ou a gente aprende ou a gente cresce. Nunca a gente perde. Nunca, jamais. Tudo é aprendizado. Aquele sofrimento, aquele momento de dor, não é uma perda pra gente, é aprendizado. Apesar da gente se sentir assim, derrotado. Apesar da gente sentir a derrota. Quando chegou o coronavírus, provavelmente muitos de nós nos sentimos derrotados. Diante de uma situação, porque a humanidade ela tem medo do novo. Tudo que é novo para a sociedade causa medo, burburinho. Por quê? Nós somos medrosos. E aí, diante dessa situação que a gente não sabia se a gente ia estar vivo no próximo mês, com essa situação do coronavírus, a gente não podia fazer planos de 10 anos. A gente não podia fazer planos de 2 anos. A gente não podia fazer plano de 1 ano. Eu não sei. Eu tenho que viver o quê? O hoje. O agora. Né? A gente teve ontem a perda da Marília Mendonça. A perda não. O retorno dela para o plano espiritual, que toda vez que um artista, acontece isso com um artista, como aconteceu com o Paulo Gustavo e outros, é uma coisa que impacta a gente. Por quê? Porque traz a gente para a realidade. 26 anos é a minha idade. Eu tenho a idade dela. Então, uma coisa que eu falei assim, caraca, às vezes eu fico pensando, nossa, eu estou juntando dinheiro, eu estou esperando não sei o quê. Até quando? Será que eu vou ter oportunidade? Não que eu também vou falar assim, então hoje eu vou sair, eu vou gastar meu dinheiro. Porque ontem a gente estava até conversando disso. Não pensar assim, vamos. Ontem a gente foi comer uma pizza e falou assim, vamos comer, vamos fazer não sei o quê. Porque a gente não sabe da manhã, eu falei assim, mas amanhã chega a fatura do cartão. E a gente fica preocupado. Também não é para tanto. Mas é para a gente valorizar. Uma coisa que eu achei muito interessante, que, se eu não me engano, é a Mônica Martelli falou do Paulo Gustavo, que ele comprava uma roupa, ele vestia na hora. Eu quero sair com essa roupa. Ela, menino, você vai comprar uma roupa dessa, não vai usar numa festa? Ele, que festa? Eu vou usar agora. Eu quero essa roupa agora. A gente compra uma roupa, não, vou esperar uma ocasião especial para usar isso. Vou fazer. Não, ele botava na hora. Não, eu quero sair daqui com essa roupa. Você vai com essa roupa para a praia? Eu vou. Assim, nova desse jeito, que etiqueta? Vou. Que eu vou aproveitar o agora, vou viver o agora. Como é que se chama esse momento agora? Presente. Não é à toa. Com certeza não é à toa. Passado é o quê? Passou. Passou, já foi.
O grande problema da nossa sociedade ligado ao passado é a depressão. Porque a gente pega uma situação e fica lá, pá, batendo naquilo. Continua presente, né? Continua Atual. atual Presente não, atual. na nossa vida. E o outro grande problema é o quê? Ansiedade. Futuro que é ansiedade. Por quê? É o futuro. Ah, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou... Como é que vai ser? E aí? E agora? O que eu vou fazer agora? Se eu estou num ambiente como esse, cercado pela espiritualidade amiga, o que eu vou fazer nesse ambiente? Vou meditar, vou refletir, vou pedir auxílio. Olha a oportunidade que a gente está tendo. Amigos espirituais, clareiam a minha mente, me ajude para eu tentar ver como que eu vou superar essa dificuldade, que a resposta está na gente. E a gente está no local ideal para isso. Mas às vezes a gente está aqui, está pensando lá fora, o que eu vou almoçar daqui a pouco, o que eu vou fazer, amanhã é domingo, segunda-feira eu tenho que trabalhar de novo. E aí o presente eu estou deixando passar. Eu não estou aproveitando da maneira que eu deveria aproveitar. E isso é muito, muito importante para a gente. É engraçado que a ansiedade leva a um futuro incerto, né? Porque pressupõe uma não ação no presente. E uma coisa muito pior dentro disso também, que é você... Eu acho que uma das piores coisas para a gente é a expectativa que a gente cria, não com relação a gente, é com relação ao outro. Porque quando a gente está ansioso com relação ao outro, um exemplo bobo, vou dar um presente, será que fulano vai gostar? E a gente fica nervoso. A gente está fazendo o quê? Criando uma expectativa. E aí se a pessoa abrir e não gostar muito, você fica revoltado. Mas a culpa é de quem é a sua, que você criou essa expectativa. Ah, mas fulano é mal agradecido. Deveria aproveitar que eu fiz isso, pensei tanto carinho. Não. Você que criou essa situação, e isso é um exemplo bobo, gente, de muitos outros. E deixa de ser feliz, né, Ian? Deixa de ser feliz. E outra coisa que a mudança obriga você a sair da zona de conforto, né? Por isso que as pessoas têm medo. É isso Você aqui. precisa se movimentar. E a gente tem situações que acontecem na nossa vida que é para botar a gente no nosso lugar. Eu vou dar um exemplo muito pessoal para vocês, que aconteceu comigo. Eu faço palestra desde 14 anos, né? E aí estava fazendo palestra, assim, quando eu comecei a fazer palestra, né? Bonitinho, aquele menininho vai lá falar, um monte de casa chamava para ir fazer. Aí eu fui numa feira espírita e tinha uma camisa regata com a imagem de Kardec escrito "Fora da caridade não há salvação". Comprei essa blusa e falei assim, vou usar essa blusa numa oportunidade bacana. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma palestra sobre "Fora da caridade não há salvação" para usar minha blusa. E aí pensei, botei minha blusinha regata, olhei e falei assim, com calça fica meio esquisito. Vou botar um short. Aí eu botei um short. E aí eu olhei e falei assim, com tênis está meio estranho. Vou botar um chinelo. E aí botei lá minha blusinha regata, meu short, meu chinelo e fui fazer a palestra numa casa. E aí cheguei, fiz a palestra, aquele negócio todo. Quando chegou no final da palestra, veio uma senhora, que é muito amiga minha hoje em dia, chegou e falou assim, vem cá. Aí falei assim, não, pode falar, não sei o quê. No final da palestra, um monte de gente vem te abraçar, conversar com você, gostei, não sei o quê. Era o que eu estava esperando naquele momento. Ela falou assim, olha, a palestra foi boa, mas essa roupa não é muito adequada não. E aí aquilo para mim foi um pá. Foi aonde? No ego. Aquilo foi no ego fundo. E aí eu voltei para casa, isso no meu auge dos meus 16 anos. Voltei para casa e falei para minha mãe, não vou fazer uma palestra. Cansei. Melindrou. Total. Falei, não vou mais fazer, porque eu achei uma falta de respeito. Eu tô lá, falei tanta coisa bonita, a pessoa ficou focada na minha roupa. Não vou voltar mais. Não vou fazer palestra, nada disso. Ótimo.
Minha mãe falou assim, olha, não é assim que as coisas acontecem. Eu falei assim, estou decidido, não vou fazer mais. Tá bom. Passou uma semana, dia de reunião mediúnica, veio uma carta. E aí um companheiro da casa falou assim, olha amigo, tem uma carta para você do plano espiritual. Minha primeira carta do plano espiritual, eu falei, veio uma mensagem maravilhosa para mim, do plano espiritual me elogiando, falando coisas ótimas para mim. E era, gente, aquilo, ó, exatamente, ó, pá, carinhoso. Que era mais ou menos assim, o que você está achando que você é, meu filho? Isso daí que você está fazendo, esse estudo que você está fazendo aí em várias casas, é para alguém? Para você. Não é para ninguém não. Se você está fazendo isso é porque você está muito endividado. Você tem anos aí pela frente para fazer isso. E outra coisa, e aí essa parte eu fiquei feliz, tem um companheiro espiritual que é destinado a fazer esse estudo com você. Então toda palestra que você vai fazer, ele não fica comigo o tempo inteiro, mas todos os momentos de palestra, deve estar aqui conosco nesse momento, ele vem e acompanha e depois volta para o plano espiritual. O trabalho dele é só ajudar durante esse estudo. E eu fazendo isso, de não vou fazer, eu não estou me prejudicando só não. Eu fiz um combinado com esse amigo, que ele está ali olhando para mim, tipo assim, não foi isso que a gente combinou aqui antes de você vir, não. Você tem que cumprir essa história. Independente se você é espírita, em qualquer lugar que eu fosse, eu já tinha essa destinação de atuar de forma, através da palavra, através de uma mensagem. E aí eu falei assim, a primeira carta que veio do plano espiritual foi logo assim, a gente acha, nossa, quem será que está mandando uma mensagem para mim? Vai ser uma coisa maravilhosa. Cuidado, porque a gente deseja que às vezes não é não. Às vezes são situações para botar a gente no nosso lugar. Mas, assim, essa situação foi perdoada, hoje em dia ela é minha amiga. Até eu, algo meu. Para mim, independente da roupa que a pessoa tiver, não modifica nada. Mas se aquilo atingir uma pessoa de alguma forma, a gente se adequa. Né? Mas para mim não faz diferença. Até que a gente que trabalha com mocidade, foi uma coisa que eu conversei com o pessoal da casa, que uma vez falaram, olha, as roupas não estão... Eu falei assim, gente, olha só, trabalhar com jovem é você vestir a camisa do jovem. Não adianta eu afastar ele de mim. Vou vir de calça, de não sei o quê, e ele tá de short, de chinelo, de boné. Aí às vezes eu vou pro centro, minha mãe olha meio assim, você vai assim? Vou. Eu vou falar a linguagem dele, vou de short, vou de chinelo. Boné eu não uso porque me dá um negócio na cabeça danado. Não pode. Mas eu vou deixar eles à vontade. Eu não vou querer me impor dentro dele. Eu vou fazer com que ele chegue até mim de alguma forma. Era dessa forma que Jesus fazia. Jesus não se impunha, não gritava. Jesus, quando começava a falar, todo mundo ficava quieto. Jesus não precisava gritar, não. Autoridade moral. Pois é. Quem queria que ouvisse, ficasse quieto. Ele falava. Subia no alto, lógico que é para dar para todo mundo ouvir, né? Geralmente ele se colocava no lugar mais alto que é, para até questão de física, né? Até nisso Jesus era inteligente, né? Eu vou subir porque aqui eu vou conseguir botar minha voz, vai ecoar, todo mundo vai me ouvir. Mas Jesus não gritava, não precisava gritar não. É a mesma coisa a gente para educar. Às vezes a gente perde a linha, com o filho, com o neto, com o que seja. Grita, não precisa. A gente não precisa disso. A gente perde a linha, normal. Nós ainda não somos Jesus. Vai acontecer. Né? Mas não precisa disso. Às vezes numa conversa, alguma coisa, a gente consegue muito mais que se a gente gritar. Por quê? Se alguém gritar com a gente não gosta. A gente vai fazer o quê? Opa, vai mexer. Agora você imagina fazer isso com uma criança ainda. Um espírito que ainda está preso naquele começo da existência, né? Vamos a outra parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento,
nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos, jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem, não outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Todas as 2 parábolas estão em Lucas. Uma está em Lucas, capítulo 14, versículo 7 a 11, e a outra é capítulo 18, versículo 10 a 14. Termina da mesma forma. Aquele que se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Vamos imaginar também essa parábola. Chegou lá um fariseu e um cobrador de impostos. Coitado do cobrador de impostos. Era um trabalhador. Alguém tinha que executar aquele trabalho. Imagina no dia de hoje que você fosse para o mercado assim, comprasse tudo sem imposto. E depois viesse uma pessoa do mercado bater na sua porta e falar assim: ó, eu vim cobrar um imposto de tudo que você comprou no mercado. Ódio. Como que a gente ia receber essa pessoa? No tapa. No tapa, com certeza. Né? Você vai lá, comprou o açúcar a 99 centavos. Aí depois chega o cara e fala que é 3 e pouco de imposto para você pagar. Você chega, compra lá o quilo da carne, eu não, porque eu sou vegetariano. Você vai lá, compra o quilo da carne a R$40. No mercado você pagou R$5, mas veio o cobrador de impostos com 35 na sua casa. Ele veio com a lista só dos impostos. Como que a gente ia receber esse cidadão na nossa casa? Era um pobre coitado, porque alguém tinha que fazer esse trabalho. E era o cobrador de impostos. Do outro lado tinha um fariseu, pessoa super importante para a sociedade, e o fariseu ele chega assim no púlpito, perto do altar, cara a cara com Deus, e fala assim: Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral e nem sou como esse daqui. Ou seja, primeiro que já está errado, que ele está barganhando com Deus. Ó Deus, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Segundo, que ele está apontando para os outros: não sou como esse daqui não, eu sou diferente. Olha a arrogância, olha o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Ainda fala: jejuo 2 vezes e já te dou 10% de tudo que eu ganho. Como se isso para Deus fosse uma coisa assim, maravilhosa. Estou jejuando 2 vezes por semana. Deus, eu imagino Deus olhando e falando assim: para quê, meu amigo? Te dei isso daí, tudo. Para que você vai ficar passando fome? Não sei que você deve fazer uma dieta, um jejum intermitente, para perder um dia. E nem emagrecer, emagreceu. E nem emagrecer, emagrece. Te dou 10% de tudo que eu ganho. Ele estava fazendo o quê? Barganhando com Deus, falando assim: ó, tem um lugar aí para mim, não tem? Eu faço isso, eu faço aquilo. E não sou como esses outros aqui não. Enquanto isso, o cobrador de impostos, imagina aquele homem assim: o que eu vou falar diante dessa situação? Ele não conseguia nem levantar a cabeça dele. Ele batia no peito e falou: Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus diz que esse voltou para casa em paz com Deus. Com certeza ele sentiu Deus tendo essa tal piedade, acolhendo ele e falando para ele: meu filho, vai e não peques mais. Imaginou Jesus, com certeza, virando para ele e falando: e quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sou pecador, todos nós somos. Ninguém é perfeito, senão a gente não estaria aqui. Então esse voltou acolhido, e aquele outro, coitado desse fariseu, tentou barganhar com Deus e não levou nada. E aí, essa parábola traz para a gente um dos maiores problemas da nossa sociedade, que é a comparação. Quando a gente se compara, a gente entra num erro muito grande. Não adianta a gente se comparar. Ah, mas eu tive filhos gêmeos. Um é diferente do outro. Lógico, a essência é diferente. A matéria pode ser a mesma, mas o espírito não é. Cada um tem a sua bagagem.
Ah, mas fulano passa por tal dificuldade dessa forma, eu levo de outro jeito. Que bom! Mas eu tenho que auxiliar esse meu irmão. Cada um vai responder uma atitude de uma forma. É a mesma coisa de falar assim, tudo, na realidade, tudo na nossa vida depende da circunstância. Né? Se você sofrer, por exemplo, um assalto, muita gente fala assim, não, eu vou reagir, não sei o quê. Chega na hora, trava, não acontece nada. Porque é o momento. Pode até reagir, mas pode ser que não. Tudo depende do momento que a gente está vivendo, da situação. Não adianta a gente se comparar, olhar para a grama do vizinho e achar que é mais verde. Tem até uma imagem que eu vi no Facebook muito bonita essa semana, de tá o cara com o jardim dele todo morrendo, mas ele está em cima da escada olhando, o vizinho lá com a tesourinha ajeitando o jardim dele, reclamando, nossa, o que ele tem esse jardim, o meu não é assim. Porque ele está perdendo tempo cuidando do outro. E o outro não está nem aí para ele, está lá cuidando do jardim dele. E aí? Será que a gente está cuidando do nosso jardim? Ou será que a gente ainda tem algumas mazelas grandes de se comparar? Aí vocês pensam, eu não faço isso. Quer ver? Vou dar um exemplo bobo. Fulano viajou. Você olha aquelas fotos e pensa, com que dinheiro que fulano está viajando? É assim ou não é? Ele recebe o mesmo do que eu. Se for um colega de trabalho seu, que recebe lá, junto com você, um saláriozinho mais ou menos, que você vive assim, no tampo, e aquele colega seu posta uma foto em Paris, né? Você fala, recebe o mesmo do que eu, está fazendo alguma coisa errada. Está envolvido com alguma coisa, tem alguma coisa errada. Né? A gente não está pensando na circunstância, a gente está na comparação. E essa comparação é causada por... Exatamente, esse ponto que eu ia chegar. Essa comparação é causada por um sentimentozinho que a gente tem dentro da gente, muito perigoso, chamado inveja. E não adianta a gente falar, a pessoa não tem inveja de pobre. Tem sim. Tem gente que tem inveja de qualquer coisa que você tenha. De tudo. De tudo. Você pode não ter nada e essa pessoa vai ter inveja de você. Por quê? Porque é o que você é. Não é nem pelo que você tem. É tão bom a gente chegar num lugar, ser bem recebido, ser abraçado, e às vezes a outra pessoa chega e não é, ela vai ter inveja. Mas o que essa pessoa fez para ela ser tão bem recebida nesse lugar? Como que essa pessoa lida com a vida, com a sociedade? Isso tudo é ponto de reflexão para a gente. Nós temos que ter humildade, meus amigos, inclusive na prece. Como esse cobrador de impostos. Eu sei que aqui não tem essa dificuldade, mas lá na casa espírita, toda vez que chega a hora da prece, é um tal de desviar de olhar que você não imagina. Tem algum voluntário para a prece final? Procura coisa que não tem, porque não quer conversar com Deus. Olha que coisa louca. Alguém pode fazer, eu já fiz, gente, a prece. Quando eu termino a mocidade, vou te falar para vocês. Às vezes a minha mocidade é de 3 às 5. Às vezes eu termino a mocidade 4h40, para dar 20 minutos para conseguir algum voluntário para a prece. Que eu também sou ruim, eu não faço. E aí começa a pai buzinar na porta e fala, ó, pai chegou. Mas é vergonha? É vergonha. Eu sei que envolve a gente, eu acho que tem grande parte de vergonha também dentro disso, né? Tu não sabe falar. Pois é. Tem que ser. Porque a gente acha, às vezes a gente pensa que a prece tem que ser uma coisa assim, de muito tempo, essas coisas todas uma vez. Dentro da Comédia, que é a nossa confraternização de mocidade, chegaram para mim e falaram assim, olha, hoje você vai fazer a irradiação. Eu falei assim, Jesus, o que é a irradiação, gente? É uma prece que é mais, né, mais trabalhada, né? E aí, eu falei assim, eu não tenho esse hábito de fazer assim não, mas vamos ver o que a gente vai fazer. Tem aqui Letícia de testemunha, que toda comédia a gente está lá junto, né? E falaram assim, você vai lá para frente fazer a prece
E tranquila, a prece tem que durar uns 10 minutos. Eu falei, Jesus, 10 minutos de prece. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer essa prece? Eu falei assim, Jesus, Maria. Eu vou enrolar o máximo que eu conseguir. E aí eu tô lá, e eu tô olhando aquela hora, gente, eu já estava suando frio e aquela hora não passa. Porque todos os polos fazem essa prece junto. Então eles dão um time de 10 minutos, que é para conseguir pelo menos que todos os polos, porque às vezes não começa 6h05, às vezes não começa 6 horas, 5 para as 6. Então dá um time de 10 minutos para tentar unir todos os polos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro todo numa prece só. Vamos ficar. E aí eu ficava assim, vamos sentir a brisa do mar que está ao nosso redor. Vamos sentir a energia que vem do vento através das árvores da natureza. Vamos escutar o pássaro que está cantando. Já não tinha mais o que falar. Eu falei, gente, esses 10 minutos não estão acabando. Pelo amor de Deus, o que eu faço mais? Não precisa, gente. Não precisa de palavra difícil. Não precisa dificultar. Aí eu falei assim, vou falar para vocês o beabá da prece. Primeiro, direciona. Quem eu quero direcionar? A gente sabe que não importa quem direcionar, vai tudo para Deus. Amigos espirituais, Jesus, Maria de Nazaré, benfeitores da casa, meu anjo da guarda. Pode direcionar para quem quiser, vai chegar em Deus. Começando por aí. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Agradecer. A gente tem muito para agradecer. Agradeço pelo meu dia, agradeço pela oportunidade de estar vivo, pela comida, pelos amigos, pela minha família, pelo meu trabalho. Para agradecer a gente tem muito. A gente começa a agradecer. E por último a gente pede. Pedir o quê? Não vou pedir para Deus para resolver minha vida, que não vai. Não vou pedir para Deus para ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada, que não vou. Não adianta. Posso pedir todo ano, mas não vai acontecer, a não ser que eu seja merecedor. Né? Merecedor em termos, que é um trabalho grandioso esse para a espiritualidade. O que eu tenho que pedir, gente, é fortalecimento. Deus me fortaleça para que eu seja capaz de superar as minhas dificuldades, as minhas mazelas, para que eu esteja forte diante de tudo que me ocorrer, das provas, das expiações. É isso. Bom ânimo, vontade. Bom ânimo, força de vontade, tudo. É isso que eu tenho que pedir. E aí eu fiz o quê? Direcionei, agradeci, pedi, obrigado, acabou. Não precisa. E aí depois que eu fiz isso, foi muito engraçado. Veio a técnica, né? Um jovem falou assim, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, da mocidade. Fique conosco, graças a Deus. Falei, fez o beabá certinho. Pá, pediu para ficar conosco, agradeceu pela mocidade, direcionou e fechou. Acabou a prece. Foi. Conversa. Como se fosse um amigo. Porque é o amigo dos amigos. Vou conversar, vou dialogar. Para a gente ter esse sentimento gostoso de conexão. A prece é fundamental para a gente se conectar com a espiritualidade. É um mecanismo que a gente tem, gente, para a nossa vida de solução, que às vezes a gente lembra da prece quando a coisa apertou. Só depende da gente, né? Isso aí. Apertou, eu fiz a prece. Quantas coisas eu poderia evitar se eu tivesse mantido uma prece? Se eu acordar de manhã, fazer uma prece sincera, dificilmente, pelo menos naquelas primeiras horas do dia, eu vou me estressar. Eu vou ter uma conexão com Deus que pode acontecer o que for. Aí, por que espírita faz tanta pressa? A gente faz pressa quando a gente chega na casa, antes da palestra, antes do passe, para fechar a palestra, para fechar o passe, antes da mocidade, antes de entrega de cesta. Para tudo a gente faz pressa. Por quê? Porque a gente sabe da necessidade da conexão com a espiritualidade. É isso que a gente busca. Nosso horário está chegando, só tem mais 1 minuto. E até tem uma situação importante para a gente destacar, que é para que a gente tem que fazer prece? É uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu achei super interessante que Kardec fez. Se Deus sabe tudo que eu preciso, por que eu tenho que fazer prece? Para mostrar respeito, humildade. E ter essa conexão.
ter conexão com ele. Ele realmente sabe de tudo que eu preciso, mas não custa a gente dar uma ajudinha, né? Falando assim, Deus, são 7 bilhões aqui, tô eu aqui ainda. E é um exercício, né? Porque se você não fizer, essa conexão vai ser de uma mão única. Exatamente. Só vem. O que adianta Deus estar buscando a gente e a gente está com uma barreira, com um bloqueio? Exatamente. Não adianta, né? Certa feita, quando eu estava morando em Niterói, eu estava procurando uma casa espírita em Niterói. E aí eu falei, vou um dia em cada casa para eu ver qual que eu vou gostar. E vou conhecendo essas casas daqui de Niterói. Aí teve uma vez a casa, eu sentei, eu comecei a escutar um burburinho muito grande no final da casa. Olhei para trás, quem era? Raul Teixeira. Eu gelei na hora. Falei, Raul Teixeira, gente, aqui, perto de mim. Falei, eu não posso dar uma de tiete, que eu sou espírita, né? Vou chegar assim, Raul, vamos tirar uma foto dentro da casa espírita e vou passar uma vergonha dessa, claro que não. Eu falei, eu vou passar perto de Raul para ver, né? Sentir uma energia boa. Falei assim, vou passar perto de Raul para ver. Só para dar uma passadinha. Aí passei, Raul virou para mim e falou assim, meu filho, faz uma prece por mim que eu estou muito necessitado. E saiu. E eu fiquei ali parado assim. Quem sou eu? Para fazer uma prece para Raul Teixeira. Eu fui ali buscando algo e ele falou, quem está precisando sou eu. Aí eu voltei para casa andando. A casa que ele fundou é lá na Cantareira, eu morava no centro de Niterói, ali em frente à entrada do terminal. E aí eu saí lá da Cantareira até o terminal de Niterói andando pensando, gente, quem sou eu? Que Estado de choque. jogou essa responsabilidade para cima de mim, assim. E aí depois cheguei em casa e falei, vou pesquisar o que está acontecendo com alguma coisa tem. Nessa história, realmente ele estava passando por um processo do AVC, num problema que ele teve. E eu fiquei assim, eu falei assim, gente, quem de nós que não está precisando de prece? Todos nós estamos precisando de prece. Todos nós. Para a gente quebrar o clima rapidinho antes da gente finalizar, porque senão a espiritualidade puxa minha orelha de novo. Fui assistir uma palestra de Divaldo uma vez, e aí Divaldo falou que estava lá na Bahia, teve problema de coração, né? E ele teve que ser transferido com urgência para o, acho que era o Popstar em São Paulo, né? Que é o hospital especialista em coração. Veio transferido e aí o médico avaliou, falou, você precisa fazer uma cirurgia. Vou chamar o cirurgião aqui para conversar com você. Aí ele falou, não, tudo bem. E aí chegou o cirurgião, quando o cirurgião abriu, falou, Divaldo, é você, eu vi o nome, mas não sei, poderia ser outra pessoa. Ele, sou eu. Ele, eu sou espírita, há muito tempo, não sei o que, começou a conversar com o Divaldo. Ele falou, Divaldo, eu posso te pedir uma coisa? Aplica um passe em mim. Aí Divaldo parou, falou assim, é esse rapaz que vai fazer minha cirurgia. Eu vou aplicar o passe dele. Claro, lógico, ele vai fazer uma cirurgia no meu coração, eu vou. Aí Divaldo falou que quando foi levantar da cadeira, ele já estava com aquela roupinha de cirurgia que é aberta atrás. Aí ele falou, na hora que eu elevar a mão, vai fazer assim, ó. E eu vou ficar, ele falou assim, gente, eu vou dar um passo que eu vou ficar com a parte de trás toda de fora. E ele, como que vai ser essa situação? Ele falou que pegou, puxou a cadeirinha assim com uma parede, foi encostado na parede, e aplicou o passo daquele homem assim, encostadinho na parede, porque quando levantava a mão o Robert abria atrás. Aí ele contou essa situação muito cômica. Mas eu achei assim, primeiro de uma humildade maravilhosa, né? Você imagina, a pessoa tá lá com o coração, tá precisando de entupir as veias do coração, mas ele pensou, esse homem vai fazer uma cirurgia, se eu negar um passe para ele, o que vai acontecer comigo? Né? E ele ofereceu esse passe, que ótimo, agora vamos fazer essa cirurgia. Ele falou, até fiquei mais tranquilo assim, da situação. Já tinha até aplicado um passe nele, sabia que a cirurgia ia dar certo. Mas são situações que acontecem que a gente vê que tem grandes exemplos, gente, de humildade. Francisco de Assis, essa semana assisti uma palestra sobre Francisco de Assis lindíssima, contando a história dele de um livro chamado Simplesmente Francisco. Inclusive eu vou comprar esse livro, porque eu assisti a palestra sobre o livro e não tinha lido.
que conta a trajetória dele desde o nascimento até o retorno ao plano espiritual, um livro psicografado. Lindo demais a história de Francisco de Assis. Madre Teresa, Irmã Sheila, tantos espíritos. Bezerra de Menezes, tantos. Com humildade, assim. Você vê que as grandes pessoas da nossa sociedade eram humildes. Gandhi, Buda, todas as religiões, os grandes pensadores, grandes filósofos, grandes personalidades tinham como característica a humildade. Pessoas que marcaram a história da nossa sociedade, todas elas tinham humildade, dada a importância da humildade. Ontem eu assisti um vídeo, até compartilhei no Facebook, depois eu vou mandar para o Facebook da série, para o Ernesto compartilhar e todo mundo poder ver. Do Mário Cortella, que é filósofo, eu acho ele maravilhoso. Muito bom. Ele falando justamente sobre a humildade, né? Ele falando assim, nós somos um em 7 bilhões de pessoas. Ah, já vi, muito legal. Numa galáxia entre bilhões de galáxias, num universo infinito, né? E aí ele vai falando, e ele falou assim, no final ele fala, não faz sentido coisas como preconceito, não faz sentido, todos nós somos diferentes, e nós somos apegados ao preconceito, nós somos apegados ao orgulho. Que diferença que vai fazer na minha vida as diferenças na vida das pessoas? Diferença de cor, de credo, orientação sexual, não faz diferença nenhuma na minha vida. E por que eu me incomodo com isso? Por que eu quero me impor? É achar que o que eu acredito é mais importante do que a vida daquele meu companheiro. Então, gente, a humildade é fundamental para a gente refletir e se colocar no nosso lugar. Nós somos destinados a ser luz. Com certeza, o Evangelho diz pra gente que nós temos que buscar o melhor espiritualmente falando, mas sabendo sempre nos colocar nos ambientes, nos portar, aonde que a gente está, qual o meu lugar, né? Sabendo que o destino é o melhor de todos, mas nós não temos nada, não somos ninguém, né? Tudo pode mudar na nossa vida sim, então a gente tem que estar muito reflexivo sobre isso. Então, que essa mensagem toque profundamente a cada um de nós, que toda vez que a gente faz um estudo, é porque a gente que faz a exposição, a gente precisa ouvir primeiramente, e quando a gente faz um estudo desse que dá em 20 casas espíritas, é porque a gente precisa escutar muito, né? Porque toda vez que a gente fala, a gente precisa escutar, né? O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, então a gente precisa escutar muito. Então que a gente seja tocado profundamente com esse grande ensinamento que às vezes a gente não fala, mas que é fundamental para a nossa evolução. O nosso mestre seja conosco. Acabou? Meus amigos, um pouco de vergonha minha. Tudo que ele falou aqui já aconteceu comigo. Eu sou muito sem noção. Eu pego no armário a primeira roupa que tem, sem olhar, e fui fazer uma palestra sobre amor. Peguei uma camisa sem manga do Vingador, uma carteira enorme, e fui falar, e as pessoas estavam me olhando muito, e tinha até pessoas na plateia falando não, e eu incomodado com aquilo sem saber porquê, né? E às vezes a gente pega pelo excesso, né? Depois de abrir no final, vem aquela fila, o pessoal, meu irmão, como é que você vai vir para uma palestra com a camisa sem manga, do Vingador com as cadeiras enormes? Para falar de amor, não tem muito a ver, né? E na igreja também, já fui convidado a me retirar da primeira fila. A vergonha, né, que você vai com aquela cara de pau sem saber o que está acontecendo. Mas a humildade realmente é uma tônica importante na nossa vida. Foi e será. Porque é um desafio
todos os dias, porque mesmo nós achando que somos humildes, nós trazemos muitas questões do passado e temos rompantes em que muitas vezes a gente não se dá conta. E pela reação do outro, ou pelo aproximar, a gente pode ir se burilando, mas nós temos esses atavismos dentro de nós, frutos dos nossos erros do passado. Nós fomos grandiosos já em algum momento, e fomos paupérrimos também. Mas a questão é, aprendemos ou não aprendemos? Então é fundamental realmente a gente ficar refletindo e não pagando tanto mico, né? Porque tudo que você falou aqui, se você com 26 anos passou por isso, imagine nós, né? Então vamos fazer nessa hora uma prece de agradecimento. Vamos também pedir para a espiritualidade derramar sobre todos que aqui estão fisicamente, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que estão nos assistindo, para fazer chegar aos elegidos os bálsamos de amor, de luz, de equilíbrio, que todas as energias perversas, todas as densidades, tudo aquilo, o lixo mental, lixo deletério, tudo aquilo que recebemos, armazenamos, ou que nós produzimos, seria feita uma grande limpeza nessa hora, que as águas benditas, que as fontes celestiais limpem, retirem, fazendo com que tudo seja levado terra abaixo nesse momento. Permita que os nossos lares tenham equilíbrio, tenham paz, tenham harmonia, tenham fraternidade. Permita, Senhor, que todos recebam os bálsamos que precisam, do alto da cabeça, a ponta dos pés, passando por todos os centros de força. Coloque a paz, o amor, coloque a saúde, coloque os remédios que precisamos, coloque a doçura, a alegria, o sorriso, o amor. Que possamos em nossos lares ter toda essa sensibilidade, essa paz, essa harmonia, que seja o doce reduto de equilíbrio. Muito obrigado que todos tenham recebido tudo o que precisaram do corpo, da mente e do espírito. E agora vamos chamar nosso amigo Rian para fazer a prece de encerramento. Ao final da prece, meus amigos, aqueles que assim desejarem poderão tomar passe individualizado. Não é só manifestar o desejo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, gratos por essa oportunidade de estudar, de refletir, de buscar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que tanto fez para nos deixar uma mensagem de acolhimento, de carinho, de afeto e de amor. Mestre, tu disses que quando tivesse mais de 2 reunidos em teu nome, tu estarias conosco. Temos a certeza que neste momento você está presente, com seu olhar doce, acolhedor. Olhamos profundamente nos seus olhos, com todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas, mas ao olhar, Mestre, no seu olho, sentimos que está indo tudo embora.
as nossas angústias, o nosso sofrimento, as nossas dores. Sentimos, Mestre, que estás nos abraçando e sentimos os seus braços à nossa volta, nos dando aquele abraço, aquele aperto gostoso, lembrando que, como o Chico nos disse, isso também passa. Os momentos de dificuldades, de agonia, de tristeza passam e virão os de felicidade, de amor, de carinho, que também vai passar. Mas, ao longo do que nós fomos evoluindo, esses bons momentos cada vez vão estar mais presentes e fazendo desaparecer os momentos ruins. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse momento. Agradecemos a oportunidade de sentir o seu olhar, o seu toque, o seu abraço. Permaneça conosco agora e sempre.